mais uma vez. Estamos aqui para a glória do Senhor. Pelas misericórdias do Senhor, estamos aqui mais uma vez. Para dizermos o quanto o Senhor é bom para comigo, para com você que está aqui, para você que está em casa também. Que possa ser uma noite onde você possa deixar Deus trabalhar no seu coração, que está em casa, e você que está aqui também. Seja uma noite de festa para a minha vida e para a sua vida. Porque a palavra de Deus, ela traz a alegria para nós. Sabe por quê? Porque ela nos confronta. Não que ela diz que eu sou a melhor pessoa, que eu preciso de coisas boas, mas porque ela diz assim: você precisa de Deus. E Deus é o melhor que nós temos. Que essa possa ser a minha convicção hoje e sempre. Para nós e para você que está em casa. Nós, como igreja, temos as nossas atividades, né? Temos as nossas atividades semanais. E são elas que vamos saber agora. Se você tem dúvida como participar da nossa programação durante a semana, nós vamos passar agora para vocês e para vocês que estão em casa. Então, na nossa agenda da semana, nós começamos falando que continuamos com a nossa campanha das cadeiras. Vocês que têm desejo de ajudar a nossa igreja na continuação, né, do pagamento das nossas cadeiras, se você quiser ajudar, será bem-vindo. Temos todos os dados aí na sua tela, né, como você pode nos ajudar. Né? Então, fiquem à vontade. Para você que está em casa também, se quiser nos ajudar, será bem-vindo. Né? E a sua ajuda será bem-vinda e que Deus abençoe cada um que já contribuiu e aqueles que também vão contribuir, ok? Todos os domingos nós temos a nossa programação recheada, né? Todo domingo. Diz que sábado é o dia do Senhor, nós consideramos que todos os dias é dia do Senhor, então tem as pessoas que consideram sábado o dia do Senhor, nós consideramos que domingo também é o dia do Senhor, como todos. E no domingo a gente já começa a nossa programação logo cedo. Então, a gente começa a programação logo às 8 da manhã, onde as crianças estarão indo lá para a quadra, já para começar o domingo, com a sua atividade, sua devocional. Né? Então, as crianças se reúnem lá na quadra, fazem a sua devocional, depois tem a sua parte esportiva, né? Para depois elas virem para cá. E a gente continua o culto aqui pela manhã. Por isso que está aí o Recriarte, né? Todos domingos às 8 horas, na quadra Anita Ribas. Então, todos se encontram lá às 8 da manhã. Então, esse é um projeto onde as crianças tem palestra para elas, tem recreação, tem passeio, tem futebol, enfim. Tem várias programações que você saberá participando também, ok? No domingo também, de manhã, após o encontro das crianças aqui, nós temos a nossa escola bíblica dominical, que começa mais ou menos umas 9h30, onde todos nós estamos reunidos nas nossas classes, cada qual estudando as suas lições, na sua idade, com os assuntos, tudo dentro do padrão, ok? Então, tem sido momentos preciosos, nós estamos aqui todos os domingos, pela manhã, né? Já começando a partir das 9 horas para alguns e para outros começa às 8 da manhã. À noite nós temos sempre o nosso culto a partir das 19 horas e esse culto a gente tem, como vocês podem ver, presencial e online. É o único culto que nós temos online, né? É o culto do domingo à noite. Então, por isso que nós estamos aqui nesse momento para cultuarmos a Deus, né? Para dizer a Deus, Senhor, como o Senhor é bom. Então, essa é a nossa programação de domingo. Nós temos também a nossa programação, nosso culto durante a semana, que é na quinta-feira. Quinta-feira, a partir das 19h30, viu, Carlos? Nós estamos aqui reunidos para o culto de oração. Então, se você sente necessidade de orar mais com a igreja, estejam aqui a partir das 19h30, toda quinta-feira, ok? Na terça-feira, eu pulei, né? Temos a célula com os juniores, adolescentes, jovens, pessoas que querem participar. Então, se você quer participar,
é online também. Essa só é online, ok? Então aí tá. Tem lá no nas nossas redes sociais toda, né, os contatos para que você queira saber, né, como você participar dessa programação, que é uma célula em ignição, que com certeza você será abençoado, ok? Nossa igreja, ela tem um período de célula, né, ela trabalha com pregações, uma série de mensagens. Então, semana que vem nós estaremos estudando sobre células, sobre o cuidado. Então, você que está nos assistindo, você que está aqui, semana que vem estaremos estudando sobre o cuidado, né? Como a gente cuidar de cada um dos nossos irmãos. E também os irmãos precisam se preparar, porque, sábado também vamos ter o culto jovem. Então, a gente tem todo o terceiro sábado, a gente tem culto jovem, ok? Então, tudo já só para lembrar vocês, ok? Sábado que vem tem culto jovem a partir das 19h30. Venham, que também vocês serão com certeza abençoados, edificados. E os irmãos também estejam preparados para o culto de aniversário da nossa igreja, né? Nós fizemos aniversário ontem, mas por algumas mudanças, nós vamos comemorar no último final de semana desse mês. Então, no dia 30 e no dia 31, aqui na nossa igreja, a partir das 19h. Então, prepare-se também para vir para esse culto. Vai ser bênção também para você, para a gente comemorar os nossos 28 aninhos de vida, né? Onde você vai descobrir a história da igreja, né? Quem é membro, quem não é, quem participou daquele grande dia. Vai ser uma bênção também. Então, a gente vai lembrando vocês no decorrer da semana, ok? Graças a Deus, acho que por hoje é só, né, de aviso. Então, vocês não esqueçam, vamos lembrar. Domingo, o nosso culto começa a partir das 9h30. Para as crianças, a partir das 8h. Depois temos a nossa escola bíblica dominical. À noite temos o culto. Na quinta temos culto. Na terça temos a célula. E no sábado a gente tem o nosso culto jovem. Não esqueci de nada, todo mundo lembrando. Qualquer coisa, sai baixar lá o YouTube, Igreja Batista Monte Sião, e você vai lembrar, né, relembrar da nossa programação, ok? Então, que nós possamos ficar com isso em mente, quais os dias, horários que nós vamos participar do culto que nós, como igreja, oferecemos a Deus, ok? Nós vamos passar, irmãos, para um momento de dízimos e oferta. Nós temos também esse privilégio de participar dos nossos dízimos e oferta na nossa igreja. É um privilégio que cada um particularmente tem de contribuir com a obra do Senhor. Mas antes disso, nós gostaríamos de estar lendo a palavra de Deus. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Filipenses, capítulo 4. Eu vou pedir que os irmãos abram a Bíblia. Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 8 apenas, o versículo 8 e até o versículo 8 e 9. Na minha Bíblia aqui diz assim: em que pensar? Então, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Leia na sua Bíblia. Vamos deixar aquela versão para quem está em casa, né? Para os irmãos ou quem não trouxe sua Bíblia, ok? Eu vou falar na minha versão, que diz assim, mas quer dizer a mesma coisa. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se alguma virtude há, e se há algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste, e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Como na minha Bíblia está escrito o que pensar, então, nossa vida, o que será que eu tenho que... Como que tem que ser a minha vida diária? Se você acha que tudo isso tem louvor, tudo que é bom, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se você acha que há alguma vantagem em pensar nisso, então pense nisso. Sempre. Louve a Deus por isso. Sempre. Porque Ele me dá
o privilégio de realizar isso. Já que eles dizem, você acha que tudo é bom, é honesto, tudo que é de boa fama, você acha que isso é bom? Então, que o seu pensamento se ocupe nisso. Então, que nós possamos pensar nisso quando tivermos trazendo o nosso dízimo, trazendo a nossa oferta, quando viermos para cá, né? Quando viermos prestar o culto a Deus, pensemos nisso, em tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama. Que isso ocupe a minha mente, todos os dias da minha vida. Vamos orar? Senhor Deus, ó Deus, Pai nosso que estás nos céus. Deus, a tua palavra diz: quem é o homem para que te lembres dele? Deus, e mesmo assim, o Senhor tem se compadecido de nós todos os dias. Deus, obrigado por tua palavra, Senhor Deus, que nos orienta a tudo que nós devemos fazer. Deus, que a nossa vida, por tua misericórdia, seja, Pai, preocupada tão somente, Deus, com o que te agrada. Deus, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, amável, tudo que é de boa fama, Deus, por misericórdia, Pai, nos ajuda nisso. Deus, temos sido tão falhos, eu particularmente. Por isso eu imploro que o Senhor nos dê condições, capacidades, nos dê a direção, Senhor Deus, para que venhamos a cada dia mais, a cada instante da nossa vida. Venhamos, ó Deus, correr para os teus braços, correr para a tua palavra, correr para aquilo, tudo que o Senhor tem de bom para nós, ó Pai. Por favor, visita cada vida que está aqui nessa noite, cada família, cada necessidade, cada coração, Deus, cada pedido, Deus, cada anseio. Por favor, nós colocamos nas tuas mãos. Nós que estamos aqui, aqueles que nos ouvem também nessa noite, Senhor Deus. Visita cada família, Senhor Deus, cada um do teu povo que se reúne nessa noite. Continua falando conosco, Senhor Deus. O Senhor sabe quanto precisamos. Perdoa os meus pecados e aceita a nossa oração. Fazemos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto as meninas cantam, e vocês trouxeram o seu dízimo e ofertas, vocês estarão trazendo aqui na frente. Logo após, a palavra está com o pregador.
chorando pela igreja, Pai. Choramos pela noiva, Pai. Nos coloque em comunhão, Pai. Estou chorando pela igreja, Pai. Choramos pela noiva, Pai. Nos coloque em comunhão. Liberta a tua igreja, desperta a tua noiva, troca as nossas vestes, ensine a orar, nos traga pra perto, abra os nossos olhos, queremos ser livres, ensine a amar, liberta a tua igreja, desperta a tua noiva, troca as nossas vestes, ensine a orar, nos traga pra perto, abra os nossos olhos, queremos ser livres, ensine a amar. Boa noite, graças e paz. Aqueles que nos assistem, né, online, esse culto é uma bênção estar aqui, louvando a Deus, compartilhando daquilo que Ele tem feito na igreja e através da igreja. A nossa igreja tem sido abençoada. Na oração, no Partir do Pão, né, nós vamos falar um pouquinho essa noite sobre isso, também da comunhão, baseado em Atos, capítulo 2, a partir do 41 até versículo 44. Mas nesse momento gostaríamos de orar pelas nossas crianças, né, também pela nossa classe e a professora que vai estar conduzindo o ensino ali na classe. E agradecer pela presença do nosso irmão Carlos, que está ali no fundo, né? É Carlos? Seja bem-vindo, Carlos. Volte sempre, conhecer um pouquinho mais a igreja, saber o que nós ensinamos e aprendemos sobre Deus, aquilo que Deus tem falado aqui. É muito importante caminhar nesse sentido também, no ensino da palavra. Vamos orar pelas crianças, então. Nosso Deus, nosso Pai, queremos Te louvar, Pai, por esse momento, Pai, que foram entregues, Pai, dízimos e ofertas da Tua casa, Pai, para o sustento da Tua obra, Pai, para o sustento dessa casa, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor tem abençoado grandemente, Pai, nossa igreja, Pai. Temos vencido desafios, Pai, temos conquistado, Pai, tudo em Seu nome, Pai, tudo pela Tua graça e misericórdia, Pai. E queremos Te louvar por isso, Pai, reconhecendo, Pai, que tudo vem de Ti, Pai, todo dom perfeito, toda dádiva, Pai, vem do Pai das luzes, Pai, em quem não há sombra e nem variação, Pai. Muito obrigado também por essas crianças, Pai, para a professora também, Tereza, que vai conduzir o ensino na classe, Pai. Que o Senhor esteja usando, Pai, para falar aquilo que já colocou no coração dela, Pai, através da lição bíblica, Pai. Bíblica. Que as crianças possam também, Pai, compreender, Pai, que o Senhor tem um plano para suas vidas, Pai, plano de salvação, Pai, plano de bênção também, Pai, bem como para suas famílias, Pai. Muito obrigado, Pai, por esse momento, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai. Muito obrigado, Pai, por essa liberdade que temos, Pai, de Te adorar, Pai, e aprender mais de Ti, Pai. Nós Te louvamos, Pai, agradecidos. Em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, oramos, Pai. Amém. Pode ir. Boa noite, irmãos. Novamente falando, né? Nossa igreja está estudando sobre células. O tempo que eu comecei a frequentar a igreja foi no ano de 1985. Né? Naquele tempo tinha culto nos lares, tinha chamado NEB, né? Núcleo de Estudo Bíblico, e era assim que funcionava. Hoje temos outros nomes, né? Célula, reunião de
grupo de crescimento, né? E o tempo muda, né? Mas a intenção, né? A ideia é a mesma, de multiplicar, crescer e que mais vidas sejam salvas, que vidas sejam abençoadas, que possamos compartilhar com os irmãos nossas dificuldades, nossas dores também, orar cada vez mais. É assim que a igreja cresce, né? Através dos lares, né? A gente vai falar um pouquinho também sobre isso também, né? Porque a igreja é formada de famílias. Então, se o nosso lar está bem, né? Consequentemente, né? Até um crescimento natural que a gente chama, né? A igreja cresce, a igreja se fortalece, né? Fortifica, na graça do Senhor. Então, queremos falar sobre isso nessa noite, né? Uma igreja em sua casa, um modelo retirado do livro de Atos. A gente pensa assim, poxa, mais um livro que foi escrito na segunda parte do primeiro século, né? Lá, mais de 2000 anos atrás. Por que voltar ao livro de Atos, né? A gente vai meditar um pouquinho nessa noite sobre esse tema aí. Pode passar o próximo, eu vou abrir aqui a Bíblia aqui. Atos 2, 41 a 44. Aqui um pouquinho da autoria do livro, né? O autor do livro de Atos é Lucas o médico, né? A gente vai ler lá em Atos 1 e Colossenses 4, 14. Até pedir aos irmãos que abram suas Bíblias. Atos 1. Vamos usar a Bíblia hoje um pouquinho mais. Pedir ao nosso irmão Joel que lê para a gente. Atos 1. Atos 1, versículo 1. Isso. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Interessante, né? Paulo tem essa preocupação de fazer um apanhado, né? Tudo que Jesus fez e ensinou. O médico, né? O médico não é um historiador, né? Não é um jornalista, mas ele teve essa preocupação, né? De compartilhar aquilo, né? Escrever esse livro, né? De Atos aí, né? Um livro muito antigo, para quê? Para que passasse adiante. Na cultura judaica é muito usado a tradição oral, é passado de pai para filho, falando, né? Mas alguma coisa pode se perder nesse caminho, né? Então ele escreveu, ele fez esse tratado e escreveu esse livro de Atos. Alguns chamam de Atos dos Apóstolos, outros chamam de simplesmente Atos. A gente pensa o seguinte, é Deus, né, usando a igreja, é ato do Espírito Santo, porque ele está agindo ali através da igreja, dos apóstolos, né? É ato da igreja também, porque está agindo através da igreja. Então, Atos, né? Tem até uma escola de capelania em Pindamonhangaba, né, que eu frequento, né, que se chama Atos 29, porque o autor, né, o diretor ali pensa o seguinte, né, a história da igreja continua, não parou, né, em Atos 28, né, continua avançando. E cada um de nós, né, está escrevendo a história da igreja. Então, é por isso que ele falou, Atos 29, a história continua, não para. Continua com a igreja de hoje, né? Data da escrita, na segunda metade do primeiro século depois de Cristo, né? Então, em torno de, a partir do ano 50 em diante, né? Depois de Cristo, né? Contexto, né? Traça os primeiros anos da história da igreja, do cristianismo, desde a ascensão de Jesus em Jerusalém. Então, é um livro histórico também, o livro de Atos é um livro histórico, né? Então, fala da igreja, como nasceu a igreja, como começou, né? E lá no capítulo 1, Jesus fala, esperai em Jerusalém até que do alto, né, sejais revestida do Espírito Santo. Então, a igreja passou por esse momento, um momento de espera, um momento de revestimento, um momento de preparo para avançar e fazer a obra do Senhor. Por isso que a gente está estudando esse capítulo, né? A gente, voltando também lá em João 16, fala, né, também da vinda do outro Consolador. Jesus fala, eu irei, né, mas virá outro Consolador. Então, Jesus mandou esse Consolador, que é o Espírito Santo, né, para quê? Para dar continuidade à sua obra na terra, através da igreja. E a intenção de Lucas foi dar continuidade à história de Jesus, através do testemunho e missão dos seus primeiros discípulos. Então, a gente pensa assim, poxa, mas como é que funciona isso, né? Teve ali os apóstolos, depois deles veio quem? São chamados pais da igreja. Tem uma doutrina da teologia que se chama patrística. Estudo quem? Pais da igreja, aqueles que vieram depois dos apóstolos e foram transmitindo a mensagem até que chegasse até nós. Então, a mensagem não parou no passado, né? Foi passando para esses homens, né, de Deus e até que chegou a nós, né? Essa história, né? Um pouquinho, né? Resumidamente. Pode passar, por favor. O objetivo do livro, mostrar a ação do Espírito Santo na primeira comunidade cristã,
e por ela no mundo em redor, né? Primeira comunidade. Então, ali, né, começou a nascer a igreja em Atos, né? Os irmãos estavam ali reunidos, né? Gente de todas as línguas ali, né? Povos, e desceu o Espírito Santo, e eles ouviram cada um falar na sua própria língua. Então, Deus, né, se preocupa, sempre se preocupou em atingir as pessoas, onde quer que elas estivessem. Então, a palavra de Deus não fica vazia, né? Isaías fala, né? Minha palavra não ficará vazia, mas, né, virá e produzirá o efeito que eu quero. Então, Deus sempre se preocupa, né? Então, está preocupado em nos alcançar, nos alcançou um dia no passado, né? Em 85, eu lembro a data que eu vi a palavra, né, e aceitei, um pouquinho de tempo atrás, né? Um pouquinho de tempo, 85, né? Muito tempo atrás, de verdade. Então, Deus sempre nos alcança, nos busca. Eu fui, na verdade, alcançado pelo meu irmão, né? Me convidou, né, para a igreja, e aqui estou até hoje, né? Nessa igreja já desde 95, né? 27 anos, então, com os irmãos, e caminhamos para o 28º ano. Então, Deus sempre vai buscar o homem, né? Essa é a ideia de Deus, né? Vai atrás do homem. O homem busca Deus de várias maneiras, né? Cria religiões, né? Busca meios, né? Sacrifício às vezes, mas Deus é quem alcança, é quem busca o homem. Então, Deus nos alcançou para quê? Para que a igreja continuasse fazendo a sua obra, né? Os dois nomes que se destacam são os apóstolos Pedro e Paulo. Se a gente for ler o livro de Atos, parece que só tem dois, né? Trabalhando ali, né? Nós somos em destaque, né? E nós temos estudado na escola bíblica, a última revista, né? A vida de Paulo, grande homem de Deus, né? E também Pedro, né? Um homem que, por muito, né, segundo comentaristas, né, não era um homem muito letrado, né? Não era muito estudado, né? Dizem até que o grego que ele falava não era entre aspas, né, como caipira, né? Então não tinha muita cultura. E, contudo, Deus usou, né, na sua primeira pregação ali, quase 3.000 almas. Imagina você pregar e 3.000 almas, quase 3.000 almas se converterem. Só pode ser o Espírito Santo agindo na igreja através dos seus discípulos, né, dos seus filhos. Né? Então, foi isso que aconteceu. Né? Pedro ali, o primeiro discurso, falou, a gente vai ler daqui a pouco, né, e as pessoas se converteram. Esse é o objetivo do livro, né, falar. Né? Próximo, por favor. Aí temos a leitura bíblica agora. Pedir aos irmãos que abram suas Bíblias e também será projetado aqui no nosso Data Show. Atos 2, a partir do versículo 41. Consegue enxergar? Sim, né? Então, vou ler aqui, né? De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Próximo, por favor. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos, né, eu botei questão de colocar em letra caixa alta ali, né, maiúscula ali, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Interessante, tem um modelo para a nossa igreja hoje, né? Estavam todos unidos, tinham tudo em comum. Isso é comunhão também, né? Mas a gente pensa assim, mas tudo em comum que a gente falava ali é só o pão, era só o alimento, era só os bens, não, tudo, né? Quando nós viemos aqui na igreja, no culto de oração, na quinta-feira, né, aqueles que têm vindo, né, têm perseverado aí, nós vemos que não é só compartilhar da sua bênção, não. Né? Muitas vezes a gente está compartilhando choro, dificuldade, né, na nossa família, pessoas enfermas às vezes, né, enfermidade, vitórias, algumas conquistas. Né? Eu conquistei uma casa, conquistei um emprego, conquistei uma formação. E a igreja é assim, né? Compartilha tudo, né? Não é só a parte boa, dizer assim, né? A parte difícil também. Então, Deus está conosco em todo momento e é assim que a gente cresce, comunhando, né? Comunhão em tudo, né? Comungando tudo. O livro de Atos nos fornece um modelo, o modo como Deus operava e opera até hoje, né? Através da sua igreja. Então, a gente pensa, poxa, mas é só lá no passado que Deus operava? E por que ele operava através dos apóstolos de Pedro e Paulo, né? Porque, né, tinha um propósito. Então, quando a gente lê, pensando em propósito, a gente lê lá no livro de Coríntios, né, a gente fala que todos os dons que nós recebemos é para quê? Para a edificação da igreja. Então, quando a gente fala de operação de milagres, né, prodígios, operado no ano passado, não era para Pedro e Paulo se agradecer, falar, poxa, eu sou melhor que Apolo, eu sou melhor que A ou B ou C, não, era para quê? Para
edificação da sua igreja, era o nascimento da igreja ali, né? Estava começando a igreja, primeiros passos ali, então Deus escolheu homens santos, né? Pedro e Paulo, por exemplo, né? E através deles operava, através deles fazia sinais, prodígios, para quê? Para que fosse mostrado nas suas vidas que Deus era com ele, que Deus os tinha chamado, os tinha escolhido. Então Deus faz assim, ele confirma a sua obra, ele mostra, né? E usa homens de Deus, mulheres de Deus também, né? Fala homens e mulheres, né? Para demonstrar o seu poder. E logo após a pregação de Pedro, houve uma numerosa conversão, quase 3 mil almas, né? Então, eu vou abrir aqui em Atos 2, para a gente ler um pouquinho antes aqui, para a gente entender aqui. A partir do versículo 37 fala assim, ó, Atos 2, 37. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso, discurso, né, de Pedro, né? E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, irmãos, que faremos? Então, a palavra de Deus, como a irmã Teresa falou aqui, né, ela vem nos confortar, mas também vem nos confrontar. Não tem como você ouvir a palavra de Deus, ouvir tudo que Deus fala, quando você lê, você ora, o Espírito Santo fala no seu coração, fala no nosso coração, não tem como você ficar estático, parado, sem fazer nada. Você é confrontado, né, nos confronta, nos desafia a mudança, né, e também nos conforta. Então, aqueles homens foram confrontados a ouvirem a palavra de Deus, através de Pedro, né? Pedro, então, lhes respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, ele fala, arrependei-vos. Então, Pedro também pregava para que as pessoas se arrependessem. E essa tem sido também a missão da nossa igreja também, da igreja do Senhor, né? Pregar para que pessoas se arrependam e se voltem para Deus. Então, aconteceu assim, Linho. Porque a promessa, versículo 39, fala assim, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, Deus prepara pessoas, né, através da sua família, para quê? Para também anunciar a palavra de Deus. Nós nos fortalecemos em casa, devemos, né, buscamos nos aperfeiçoar para que a igreja também seja abençoada. E através daqui, né, alcançar outras pessoas. Assim que funciona, né? Desse modo, os que acolheram a sua palavra de Pedro, né, foram batizados e naquele dia juntaram-se a eles quase 3 mil pessoas. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Interessante, em cada alma havia temor. Então, aquilo que Deus fazia através de Pedro e Paulo, como exemplo falamos aqui, né, gerava temor no coração das pessoas, né? Pode passar o próximo, por favor? O ensino dos apóstolos, os ensinos esses recebidos do próprio Senhor, Jesus Cristo, tinha a função também de preservar o verdadeiro ensino da palavra de Deus, protegendo de falsos ensinos que pudessem surgir para confundir as mentes dos discípulos. É o que chamamos de apologética cristã, defesa da fé cristã. Então, desde lá do nascimento da igreja, no livro de Atos e depois, né, vamos ver lá em Coríntios também, principalmente, Coríntios e Gálatas, então tinha essa preocupação de pregar a palavra, ensinar, mas também proteger de falsos ensinos, porque a igreja estava sofrendo ataque ali também, né, de falsos mestres também, né, e então a pregação da palavra tinha essa função, preservar a mente de falsos ensinos ali, falsos mestres ali. Então, Deus usa ali Pedro, Paulo ali, principalmente, né, para quê? Para falar à igreja, se prepara, né, virão pessoas, né, infiltradas no meio de vós, para quê? Para perverter vossa mente. Então, Deus usa eles ali para isso, né, para defender a fé cristã, aquilo que eles criam ali, né. Essa é a defesa 2 vezes ali, né. Pode passar, por favor. Próximo. Ter tudo em comum é uma marca distintiva da igreja do primeiro século e serve de modelo, de padrão para a nossa igreja nos dias atuais. Tudo em comum, né? Nós falamos, né? Tudo em comum. Ele só tinha tranquilidade, vida boa? Não tinha, né? Pelo contrário, na igreja, no passado, sofreu perseguições, sofreu dificuldades, né? Sofreu ataques, né? Mas, mesmo assim, eles continuavam unidos, né? Permaneciam unidos, né? Firmes ali na doutrina do ensino, né?
A fé que professamos deve nos levar a viver de modo semelhante à igreja dos primeiros séculos, no ensino, na comunhão, a partir do pão e nas orações. Deus age na igreja hoje a partir das nossas vidas, como cristãos, a partir dos nossos lares. Então, é assim que Deus trabalha, falamos já, né? Então, trabalha em nossas casas, precisa trabalhar em nós e em mim, né? Eu falo em nossas casas, né? Para, a partir daí, ir alcançar o mundo. Eu tenho aprendido um pouquinho sobre isso, né? Estudando um pouco mais, que temos 3 pilares de nossas vidas, né? O trabalho, a família e a igreja. Então, se o nosso trabalho estiver com dificuldade ruim, nossa família com dificuldade, também a nossa igreja será afetada. E não tem como a gente também fazer a obra de Deus estando com pendências nessas áreas. Então, Deus tem trabalhado em mim nessa palavra, né? Precisa ser trabalhada, né? Tem que admitir aqui, né? Precisa ser trabalhada para que Deus possa fazer ainda mais através da nossa igreja, da nossa vida. Então, é assim que Deus faz também, né? Pode passar? Queria abrir com os irmãos lá em João 17. Jesus, com um olhar lá olhando para o futuro, né, mesmo antes de ascender ao céu, antes de morrer e ressuscitar, ele fala assim, oração sacerdotal, João 17. Oração intercessória de Jesus. Eu vou ler um versículo, cada irmão pode ler um, né? Vamos ler bem devagar aqui. Versículo 1 fala assim: depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho, para que também o filho te glorifique. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Agora sabem que tudo quanto me deste vem de ti. Não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo. Interessante, né? Deus estava preocupado com a gente. Jesus estava indo embora, né? Ascendendo, voltando para o Pai. Falou, não estou mais no mundo, mas eles estão. Então, continua, né? E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Olha a unidade aqui, irmãos. Olha, ter tudo em comum aqui, né? Unidade. O 12. O 13. Mas agora vou para ti. Digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. O 15 fala assim: não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Só uma pausa, irmã. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Lembra que nós falamos aqui lá da apologética, da defesa cristã? Então, é pela palavra de Deus, né? Nós temos aqui estudado, graças a Deus. Os irmãos têm suportado aí os professores aí, né? O professor, né? Temos estudado aqui sobre o seguinte tema, né? Gente como a gente, né? Homens e mulheres de Deus que no passado, né, fizeram
prodígios, né, grandes obras, né, grandes feitos aí em Deus, né, mas também que em algum momento erraram, né, pecaram, né. Até usamos o exemplo de Davi, né, que um homem de Deus, segundo o coração de Deus, né, fez o que fez, mas Deus o conhecia seu coração, né. E a gente imagina isso aí, né? Poxa, como pode, né, Deus agir através de mim, né, sendo eu quem sou? Eu penso isso às vezes, né? Como Deus pode agir, né, salvar vidas, né, através da palavra, através do trabalho, porque Deus sabe até onde Ele pode nos usar, né, e nos conhece, né, muito melhor que nós mesmos, né. Então, é através da palavra que nós temos estudado aqui na Escola Bíblica, né, voltando, né, que nós podemos ser santificados. Então, na leitura da palavra, poxa, mas eu estou só estudando uma lição, parece sem significado para mim no momento, mas isso também nos traz proximidade de Deus, nos traz santidade, né. Eu aprendi um tempo atrás ali na escola, né, que o significado de santidade, usar aqui os instrumentos, né, que nós temos aqui, bateria, teclado, violão, o carrom ali. O professor ensinou assim para a gente o seguinte, esses instrumentos aqui que foram comprados pela igreja, eles foram separados, né, como se uma comparação mais radical, né, como se você cortasse seu braço. Esse braço aqui não me pertence mais, foi cortado e separado. Então, nós também fomos, né, um dia separados para quê? Para um serviço de Deus, como um instrumento. Foi separado, comprado para quê? Para o serviço de Deus. Não é usado para outra coisa, não é, né? Como nós também não devemos ser. Então, Deus nos santifica através da sua palavra, que é para o seu serviço, né, para a sua obra, para o crescimento da sua igreja. O 18 fala assim, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Então, nós, a partir das nossas casas, nossa igreja, Deus nos envia para quê? Para continuar essa obra, continuar crescendo. A gente usa o exemplo de célula, mas também existem outras maneiras da igreja crescer, não é somente em célula. Lá fala que eles se reuniam em casa, no templo, em vários lugares. Então, na casa é um lugar também de crescimento. Poxa, eu estou lá, vou usar aqui o exemplo do nosso irmão André aqui, está lá com a sua esposa Elivaninha em sua casa, é um pedacinho da igreja. mas se eu ficar só na minha casa, eu e minha esposa, meu irmão, minha família, sou a igreja, você é parte da igreja. Ela, no livro de Atos, ele fala, em Atos, né, fala da igreja que se reunia na casa, né, irmão A, B. Era um contexto diferente, irmãos. Realmente, se alguns irmãos entrarem aqui no site da Portas Abertas, né, vão ver lá a igreja perseguida. Os irmãos se reúnem, né, em países comunistas escondidos, porque se forem pegos serão mortos, né. Se os irmãos tiverem curiosidade, né, vai lá e pesquisa. Quanta gente perseguida porque está reunindo escondida para o governo não descobrir. E nós temos liberdade, né, para reunir aqui na igreja, reunir nas casas. Devemos aproveitar essa oportunidade, né? Eu acho que é muito precioso. Acho não, tenho certeza, né? E Deus nos enviou ao mundo, né? Mas como? Eu nunca saí da Monte Sião, nunca saí daqui, né? Como é que eu fazia minha igreja crescer? Não, você tem várias maneiras de fazer essa igreja crescer, né? Orando ainda, né? Não é uma maneira só. Então, Deus nos envia ao mundo, então, através da nossa igreja. E por eles me santifico, lá 19, né? Versículo 19, para que também eles sejam santificados na verdade. Ao 20, alguém pode ler agora aqui. 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer. Mais um pause aqui, irmãos. Não por esse só. Então, Jesus estava ali com discípulos, as pessoas, mas são só 12, né? Parou nos 12 ali, ele escolheu 12 ali, pessoas difíceis, né? Como nós somos às vezes, né? Com as suas características ali, escolheu e trabalhou com eles, né? Ficou ali 3 anos, a gente fala que foi a melhor faculdade de teologia, João. 3 anos com o mestre ali, né? Aprendeu ali, comeu, dormiu, né? A gente comenta sobre isso aí, comeu, dormiu, e viu que o mestre era gente, né? Como eles também. Era humano, era Deus, mas era humano, passava todas as dificuldades ali, e viu e cresceu com ele ali, foram aprendendo, e Deus os enviou, né? Então, é assim que Deus faz, né? Nos conhece, anda com a gente e nos manda, né? Então, Deus olhou aqueles e aqueles que ainda viriam a crer nele. Então, por isso que é chamada oração sacerdotal, João 17, né? Porque ele está intercedendo por alguém. Então, é esse o papel do sacerdote, interceder por outra pessoa, né? Diante de Deus, né? Aí o 24 fala assim, para que todos sejam um. Olha a unidade aqui, todos, né? Todos, unidade, né?
Assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, como a igreja, como o mundo vê a igreja Monte Sião, eu fico pensando às vezes, né, como o mundo vê a minha pessoa, né? Eles sentem desejo de estar nessa igreja aqui, olhando para mim, olhando para a nossa igreja, entrando aqui, né? Nós recebemos visitantes constantemente aqui nessa igreja, né? Pessoas que entram e saem. Eu estava conversando com o irmão Joel, né? Quantas pessoas já foram membros aqui da igreja, né? E nós não podemos, né? Não temos esse poder, né? de segurar as pessoas aqui. As pessoas vêm, vão, entram e saem, né? Como Jesus fala, eu sou a porta, né? Aquele que entrar por mim, entrará e sairá. Então Deus nos dá liberdade para entrar e sair, né? Sua presença, mas se a gente fosse pensar, né, quantos já fizeram parte aqui nessa igreja, não caberia nem se juntasse outro quintal ali, né? Contando aí 28 anos, né? Deus faz assim, né? Vai trabalhando, né, e buscando a unidade, né, para que o mundo creia. Então, através de nós, da nossa igreja, da nossa vida, o mundo vai crer ou não, né, que Deus nos enviou, né? Essa responsabilidade é grande, né? É um peso muito, muito grande, né? Que o papel a igreja Monte Sião tem feito, né, para que o mundo creia que Deus enviou Jesus, né, para que ele creia que realmente é um Salvador, alguém que, né, pode conduzi-los à vida eterna. Então, é uma preocupação da igreja. Aí o 22 fala assim, eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Né? Deus falando ali, Jesus, né, falando com o Pai, com Deus. Né? Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste, né, e os amaste, assim como me amaste. Então, Deus, aquela preocupação, poxa, eu vou ficar só nos 12, eu vou ficar só na Monte Sião, vou ficar só em Três Marias? Não, eu quero mais, né? Quero mais, quero fazer o nome de Deus conhecido. Eu falo 24 aqui, Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam contigo, onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. E estes reconheceram que tu me enviaste. Para terminar aqui, o 26 fala assim, e fiz que conheceste seu nome, e continua a fazê-lo, conhecido para que o amor que me deste, o amor que me amaste, esteja neles e eu também neles esteja. Então, todo o tempo, Jesus vai trabalhar com essa questão da unidade e questão de fazer Deus conhecido, né? A glória de Deus. Então, a igreja tem esse papel hoje, não mudou muito. Não mudou, mas 2.000 anos atrás, mais de 2.000 anos, né? Quase 2.300 anos aí, né? Depois de Atos ali, o papel da igreja mudou? Não mudou, é o mesmo. Né? Então, possamos meditar nessa noite, né? A meditação foi bem breve, mas pensar, né? Como a igreja pode crescer hoje, né? Como a igreja pode avançar através das casas, através do culto de oração, através da comunhão, a partir do pão. A igreja no primeiro século, né? Os primeiros séculos ali, a igreja nascente ali, o impacto da igreja era muito grande na comunidade que estava ali em volta, dos seus vizinhos ali, né? Porque as pessoas vendo ali como o povo se cuidava, né? Como a igreja cuidava um do outro ali, né? Falando no repartir do pão, a oração, né? Tinham tudo comum, as pessoas eram impactadas e que realmente seguir. Poxa, que povo é esse? Que caminho esse que eles servem, né? Então eles tinham essa curiosidade, eram impactados pela nossa vida, né? Usar a igreja no passado, né? Nossa vida. E hoje também nós somos convidados a impactar o mundo, né, de maneira positiva, né, mostrar aqui o que Deus tem feito em nós, através de nós. Gostaria de encerrar esse momento, né, passar a palavra para o nosso irmão Joel, né, seminarista Joel, dessa igreja, para que dê a palavra para a igreja e pode fazer encerramento. Amém. Glória a Deus por isso. Então, no versículo 26, Jesus disse que fez conhecer o nome de Deus e o continuará a fazê-lo. Então, prosseguir em conhecer. Que bom que você veio, que essa palavra fique em seu coração durante essa semana. Continue meditando na palavra. É muito importante. A gente tem estudado na Escola Bíblica Dominical a vida dos heróis da fé. E o título da revista diz assim, pessoas como nós, né? Estudamos hoje um pouco
sobre a vida de Enoque, bisavô de Noé. E nos dias dele, a maldade era muita. E nos nossos dias não é diferente. Tem guerra, rumor de guerra, maldade pura. Mas ele estava indo contra a maré. Ele foi achado digno de ser transladado. Ele foi levado pelo Senhor, de modo que ninguém o encontrou mais. Ele e Elias. Então, não se conforme só porque os dias são maus. É possível, com o Senhor é possível. É possível. Vale a pena obedecer. A palavra do Senhor diz que Ele prefere que você obedeça do que você sacrifique. Mais vale obedecer do que sacrificar. Até comentamos hoje de manhã, quando a gente é criança, a gente obedece pai e mãe, né? Isso alegra o coração do pai e da mãe, quando você é adulto. Quando você obedece, você alegra o coração de Deus. Amém? Após lúdio, em oração silenciosa, o culto está encerrado. Vamos colocar de pé, irmãos? Vamos louvar o Senhor mais uma vez. Como não existe coincidência, né? Jesuscidência. Hoje o texto que eu estudei com os meus alunos, com os jovens, era João 17:11. E nós falamos sobre mutualidade, sobre ser recíproco, sobre dar, sobre receber, sobre trocar. O que nós temos feito? O Senhor tem falado. Ele tem falado aos nossos corações. Nós precisamos ser um, para que o mundo creia que o Pai enviou. Amém? Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva tudo. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva tudo. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, 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 como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é.
Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, temos que ser um, temos que ser um, temos que ser um, temos que ser um. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por esse dia, por tudo que vivemos no dia de hoje, Senhor Jesus. Estamos aqui, foi porque o Senhor nos trouxe. Pai, obrigada pelas bênçãos derramadas em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade. Mesmo nós sendo falhos, nós não merecemos. O Senhor está conosco, o Senhor tem cuidado de nós. Pai, abençoa a vida de cada irmão aqui presente, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos um, para que o mundo creia que o Senhor veio, que o Senhor se fez presente, que o Senhor está conosco, Pai. Ajuda a amar nosso irmão como o Senhor nos ama, a perdoar como o Senhor perdoa, a olhar como o Senhor nos olha, Pai. Em nome de Jesus, que a cada dia nós possamos ser mais parecidos contigo, Pai. Abençoa, Senhor, nossa semana, que tudo que nós venhamos a fazer, Senhor, seja para a honra e glória do seu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos por tudo. Amém.